Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Vamos aí a mais um bloco aí de questões. Resolvi mais algumas questões aí para te ajudar na sua prova teórica. Mas daqui a pouco a gente fala, logo após a vinheta. Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Então tá aí, hoje a gente vai falar sobre mais um bloco aí de questões. Resolvi algumas questões e certamente vai te ajudar aí na sua prova. Mas antes da gente começar, eu peço aí que você me siga nas redes sociais. Tá aí, Instagram e YouTube. E no YouTube eu te peço aí que você se inscreva. Se você ainda não for inscrito, se inscreva lá no canal. E também não deixe de dar aquela curtidinha que para mim é muito importante. Então vamos lá e peça aí o que interessa. Então tá aí, uma questão. Condutor acabou de receber sua CNH categoria B com 18 anos. Ele poderá trocar a categoria para D após. Então vamos lá. Quanto tempo aí o condutor ele tem para trocar a categoria de B para D? Ele tirando sua carteira aí com 18 anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Atenção, cuidado com as pegadinhas do Detran. Então, existem aí os prazos para troca de categoria. A gente vê na nossa aula. Inclusive, eu tenho alguns vídeos aí falando sobre essa questão de prazos para troca de categoria. E lá a gente fala aí que o prazo para troca de categoria de B para D, de B para D, é de 2 anos. Então, tá aí, o prazo da categoria de B para D é 2 anos. Nesse mesmo bloco que eu explico para você que a troca de categoria de B para D é de 2 anos, eu também falo que os candidatos para serem habilitados nas categorias D e categoria E precisam ter pelo menos 21 anos de idade. Então também é mais um assunto que eu abordo lá. Então tá aqui. Então, se o candidato aí, ele pegou a categoria B com 18 anos, o prazo que seria 2 anos não pode ser, porque se ele tem 18 anos, 2 anos depois ele vai estar com 20. Então, se ele vai estar com 20 anos, 2 anos depois dele estar com a categoria B, ele não vai poder trocar para D, porque ele não tem 21 anos, só tem 20. Então, vai precisar de mais um. Então, 2 mais 1, 3. Resposta, 3 anos. O prazo para troca de categoria de B para D é de 2 anos. Só que nesse caso específico aqui, o condutor ele pegou a carteira, acabou de pegar a carteira dele com 18 anos. Daqui a 2 anos ele não poderá trocar para D, porque ele não vai ter 21 anos, vai estar com 20. Vai ter que aguardar mais um ano. Então o prazo é de 3 anos. E a legislação nem fala esse prazo de 3 anos. Aqui está implícito os 3 anos. Uma próxima questão. O formato da placa ao lado indica que tipo de rodovia. Então tá aqui. Geralmente não estamos muito familiarizados com questão de placa, de rodovia, tá? Mas o condutor ele precisa saber, tem o dever de saber. E as placas de rodovia têm formatos diferentes. Nesse caso específico aqui, é um formato de uma rodovia estadual. Então aqui são placas que indicam aí a rodovia estadual. Próximo. Dirigir veículo sem usar lentes corretora de visão imposta por ocasião do exame de aptidão física ou mental é infração leve, média, grave, gravíssima ou não é infração? Então, o candidato aí que foi flagrado dirigindo sem usar lentes corretora de visão. Essas lentes corretoras aqui pode ser óculos ou lente de contato, tanto faz. Então, se lá na habilitação dele, no campo observações, lá atrás da CNH, tá lá esse código A ponto e vírgula, esse código aqui indica que a pessoa ela tem que usar óculos ou lentes de contato, né? Lente corretora de visão. E aí foi flagrado lá e na abordagem e ela está sem esse óculos ou essa lente de contato. A infração aqui prevista no artigo 162 é gravíssima e o veículo ele fica retido até o condutor aí providenciar o óculos ou um outro condutor habilitado. Vamos lá, próxima. Então a resposta é bem tranquila. A placa A42A significa, então tá aqui a placa. Pista dividida, fim de pista dupla, início de pista dupla,
ponte estreita, faixa interrompida. Então tá aí mais uma plaquinha bem tranquila, bem basicona aí pra gente resolver. A placa A42 significa eu oriento os meus alunos que quando estiverem diante de alguma placa, ou dirigindo na prática, no dia a dia, ou então para resolver alguma questão de prova, que observe a placa de baixo para cima, como se o seu veículo estivesse nessa rota aqui, ó, de baixo para cima. Se a gente identifica a placa de baixo para cima, a gente vai ver que, como nossa mão de direção é a direita, então a primeira entrada aqui, ó, é pela direita e segue. Então a gente vai encontrar aqui um obstáculo aqui no meio. Então essa placa aqui é de início de pista dupla, ó. Não é pista dividida, porque pista dividida seria duas setas, uma para um lado e outra para o outro, que não é o caso aqui. Aqui nós temos setas aqui em sentidos contrários. Então aqui, ó, é início de pista dupla. Então está iniciando aqui a pista dupla. Vamos lá, então questão bem tranquila, é pista dividida não, fim de pista dupla não, ponte estreita também não, faixa interrompida não, início de pista dupla. Próxima questão. Conhecer e cumprir a Lei 9.503 de 97 é indispensável, pois possibilita ao condutor buscar uma atitude individualista para com o pedestre, a atitude competitiva no trânsito, uma convivência pacífica da máquina com o ser humano, o desenvolvimento tecnológico dos veículos em circulação, ter responsabilidade e cometer infrações com consciência. Aqui já vou eliminar essa última aqui de cara. Vamos lá. Uma atitude individualista, então no trânsito não podemos ser individualistas, temos que pensar no outro, temos que ser empáticos. Uma atitude competitiva, aqui também não, ó. A gente não lida com competição no trânsito porque é perigoso, gera risco. Uma convivência pacífica da máquina com o ser humano, beleza, aqui dá para segurar essa. O desenvolvimento tecnológico dos veículos em circulação. Então, conhecer e cumprir não visa o desenvolvimento tecnológico dos veículos em circulação, né? Então, aqui também não, resposta à letra C. Uma convivência pacífica da máquina com o ser humano. Próxima questão. Em dia de chuva, com pista escorregadia, a distância de segmento dos veículos deverá ser de... Então, ó, dia de chuva, pista escorregadia, distância de segmento entre dois veículos deverá ser de... nós vimos aí nas condições adversas de tempo, em caso de chuva, né, que a gente precisa ter uma distância segura, uma distância de segurança. Normalmente a distância de segurança entre um veículo e outro é de 2 segundos. Só que aqui nós nos deparamos com uma condição adversa de tempo, que é a chuva, e a pista está escorregadia. Então, quanto mais distância, para a gente melhor. Mas uma média aí tranquila para você manter diante de uma condição adversa como essa é de 4 segundos. 3 segundos até que daria, mas 4 segundos é muito mais seguro. Então, a gente vai adotar aí 4 segundos. O órgão máximo executivo do SNT é o DETRAN, CIRETRAN, CONTRAN, CONTRANDIF, SENATRAN. Teve uma mudança recente aí com relação ao órgão máximo executivo do SNT, mas vamos lá ver qual é esse órgão. O DETRAN não pode ser o órgão máximo executivo porque o DETRAN ele é estadual. CIRETRAN também não pode ser porque a CIRETRAN é um posto do DETRAN que atua no interior do estado. CONTRAN é o órgão máximo, só que ele é normativo, ele não é executivo. O CONTRANDIF também é um órgão normativo do sistema. Então ficou aí a Secretaria Nacional de Trânsito, que é o SENATRAN. O SENATRAN, ele substituiu o DENATRAN, que era o Departamento Nacional de Trânsito. Não existe mais e agora ficou o SENATRAN, ou a SENATRAN, que é a secretaria. Um silvo longo significa... Então tá aí mais uma questão bem tranquila. Houve uma mudança aí, já tem bastante tempo, com relação ao apito do guarda, ou silvio, conhecido como silvo. Antes eram 6 silvos. E aí se resumiu a 3 silvos. Então hoje são 3 silvos. Um silvo breve, 2 breves e um silvo longo. Muito tranquilo, porque o agente, quando ele tiver em uma situação de regularização, de orientação do trânsito, ele vai utilizar os gestos e mais o silvo, que é o apito. Um silvo longo significa pare? Não, porque pare são 2 breves. Acenda a lanterna já não existe mais, que eram 3 silvos breves.
Trânsito impedido nas duas direções, também não, porque esse foi excluído também, que era um silvo longo e um breve. Diminua a marcha, diminua a marcha, letra D, e siga em frente não, que aqui é um silvo breve. Então, resposta à letra D, diminua a marcha. Então tá aí mais uma questão, bem tranquila, bem basicona. Equipamento do painel do veículo que registra a quilometragem. Já falei isso aqui em algumas aulas, já falei também em alguns vídeos e torno a repetir. Equipamento do veículo que registra a velocidade, que registra a quilometragem. Nós temos no veículo aí, no painel, algumas luzes pilotos e alguns equipamentos para nos orientar. Então, equipamento do veículo que registra a quilometragem. É o odômetro. Então nós temos aí dois odômetros, que é o odômetro total e o odômetro parcial. Então é ele que vai registrar a quilometragem percorrida por esse veículo. O tacômetro é o contagiro, ele indica aí o giro do motor, o velocímetro ele indica a velocidade, alternador é o gerador de energia e dínamo aí é o que indica a carga da bateria. Então a resposta aí, odômetro. E o odômetro ele pode ser total ou parcial. Próxima questão. Equipamento que registra a velocidade do veículo. Equipamento que registra a velocidade do veículo, cuidado com a pegadinha do Detran, que não é velocímetro. Que registra a velocidade do veículo é o tacógrafo. Tacógrafo é o registrador instantâneo inalterável de velocidade. Então, não é tacômetro, não é velocímetro, não é odômetro e não é alternador. É o tacógrafo. Então tá aí, mais um bloco de questões aí pra gente, que a gente respondeu aí, né? Tranquilo, espero que tenha ajudado bastante vocês aí. E estudem, se empenhem, porque a prova do Detran não é difícil, fique só atento às pegadinhas, tem muita pegadinha. Mas aos poucos a gente vai treinando aqui, a gente vai chegar lá. Vou chegar junto com você, pode ficar tranquilo. Aquele abraço, gente boa, fui.